Conhece essa, né? Vai ter. Olha aqui. Vê se foi, Michel. Vê se foi. Isso de novo? Uhum. Pode gritar? Uhum. Foi. Calma aí. Esse barulho aí? Pode ligar, se conseguir. Vamos compartilhando, pessoal. Compartilha a live. Daqui a pouco a gente começa. Um papo muito bom. O papo de hoje vai ser sobre os desafios dos jovens cristãos. Vamos entrando, pessoal, para compartilhar. Compartilhe, por favor. O som. Testamos aqui, tá bom? Tá ótimo? Já já a gente começa. Só para esperar o nosso convidado chegar. Vou deixar aqui para meditação, né? Por início da nossa conversa fluir. Tá. Nosso convidado precisa usar um pouquinho. Então, bora começar. Vamos lá para Salmos 119, verso 9. Se tiver sua Bíblia. Voltando, voltou. Tá caindo aqui já, começou a cair. Verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É uma pergunta, né? Como purificará o jovem o seu caminho? E eu te faço essa pergunta pro teu coração, pro meu coração. Como é que a gente vai purificar, né, o caminho, o nosso caminho? E a resposta vem depois. Observando conforme a tua palavra. Nós jovens, senhores, senhoras, crianças, só irão permanecer de pé aqueles que estão firmes na palavra, aqueles que estão focados em Jesus, no que Jesus, né, fez por nós. E com o jovem não é diferente. Muitas vezes a gente passa, né, por várias tribulações. Nossa identidade por muitas vezes é distorcida e os jovens ficam a mercê, perdido. E é sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui na noite de hoje, o desafio na vida, né, de um jovem cristão.
por onde começa, para onde que vai, o que acontece com esses jovens. É isso que a gente vai conversar um pouquinho agora à noite. Pessoal que já está aqui, compartilha. Vamos aumentar o número de espectadores hoje, né? Para que essa live chegue para mais jovens. Então, pessoal, compartilhe. Entrou aqui, entrou, já vai compartilhando, em nome de Jesus. E aos que estão entrando agora, vamos meditar lá em Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta, né? E a resposta vem logo depois, observando conforme a tua palavra. Vamos esperar o nosso convidado se atrasou um pouquinho. Então, compartilha aí. Deixa eu mudar aqui para... para conectar o convidado que eu faço aqui, bem adianta. Mandei, né, o link. Enviei. Ele aqui. Tá. Pai do Senhor, benção. Pai do Senhor, tudo bom? Agora foi. Conseguiu Tava tentando aí? entrar aqui, não tava conseguindo, não. Consegui agora. Pai do Senhor, tudo bom? Vamos começar então a live, gente. Esse é o nosso irmão Isaac. Se apresente, por favor. Sou Isaac, sou evangelista, congrego na igreja Casa de Adoração Peniel, tenho 18 anos. Estamos aí fazendo a obra de Deus. Isaac, eu gosto de começar com oração. Então fique à vontade para falar com o Senhor, para que Ele abençoe a nossa live, né? Nossa conversa. Tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para te pedir para que o Senhor tome essa live em Tuas mãos, Pai.
que venha ser uma live direcionada pelo Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos usar para falar com os ouvintes, Pai, que vão ouvir essa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós podemos sentir a Tua presença aqui de uma maneira extraordinária nessa live, Pai, e que o Senhor possa direcionar, Pai, de uma maneira extraordinária, que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de você entrar, a gente começou com uma meditação, né? Lá em Salmo 119. Sim. Consegue me ouvir direitinho? Tá conseguindo me ouvir? Consigo sim. Tá. Salmo 119, verso 9, que é uma pergunta, né? Fizeram uma pergunta, é uma pergunta que faz aqui nesse verso: como purificará o jovem o seu caminho? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios da vida cristã de um jovem, né? Como que é passar por esse caminho, como que é ser um jovem cristão. E a gente pede para que você, que já está por aqui, compartilhe o máximo que você puder, para que a gente tenha mais jovens aqui nos ouvindo, para que as vidas deles, daquele cristão nos ouvindo, sejam edificadas. Amém? Isaac, se apresente um pouco aí pela sua idade, de onde você congrega. Me fala um pouquinho quem é Isaac. Então, o Isaac, como posso dizer, é um menino que teve uma infância até tanto meio complicada, né? Meio conturbada, né? Eu cresci ali com madrasta, por parte de pai, e fui muito maltratado na minha infância, não dava muito certo com a minha madrasta, não dava muito certo com os familiares em si, entendeu? Então cresci num lar muito conturbado. Eu cresci, comecei a pregar, eu tinha 7 anos de idade, e querendo ou não, para mim, a pregação, a palavra de Deus foi um refúgio, acima de tudo, né? Um refúgio para mim, ainda muito novo. Comecei a pregar, Deus começou a abençoar meu ministério. Meu pai era pastor de uma igreja, Axa Brasil, se eu não me engano, é lá no Santa Amélia. Eu era pastor de Santa Amélia na Axa Brasil. E cresci com um ambiente muito conturbado, assim. Eu costumo dizer que foi muito complicado para mim, porque ainda muito novo, vivi experiências não muito agradáveis. Mas graças a Deus isso agregou muito em quem eu sou hoje em dia, entendeu? E eu pude ter muitas experiências e aprender muita coisa e passar aquilo que eu aprendi para as pessoas que me ouvem, né? Que me escutem. Então, a minha infância foi algo muito difícil, muito conturbado, algo muito complicado, entendeu? Eu me lembro que ainda muito novo, ia para a igreja, pregava, mas chegava em casa era uma luta, literalmente, era uma guerra espiritual. E ainda muito novo ainda, mas graças a Deus, Deus deu vitória acima de tudo. Uhum. E foi assim, cresci na escola, sempre assim, na escola eu sempre sofri muito bullying, assim, na questão, por ser meio diferente, porque como eu comecei a pregar cedo, eu queria estudar, eu queria ler a Bíblia, eu queria ler a palavra de Deus. Aí eu chegava na escola, tipo, tinha uma divergência, porque os alunos estavam crescendo, aí tinha a experiência do mundo, e eu tinha. Perdoa pelo barulho que aqui é meu. Eu tinha experiência com Deus, eu almejava a experiência com Deus. Eu almejava ler a Bíblia, buscar mais, entendeu? Sentir a presença do Espírito Santo, entendeu? E, tipo, isso houve uma grande divergência comigo, entendeu? Na escola, que foi muito conturbado na questão do bullying, me zoavam, tal, não combinam com a gente, porque eu costumo dizer que ele tem as normas deles, né? Eles têm a norma deles, né? Que, isso aqui é o que a gente gosta, isso aqui é o que a gente não gosta. Eu fazia parte do grupo que eles não aceitavam, que eles não gostavam. Mas os excluídos, né? Mas graças a Deus, separado por Deus. Uhum. E ali foi nascendo meu ministério, entendeu? Debaixo de muita luta, debaixo de muita guerra, debaixo de muita conturbação, assim, na parte familiar, até na escola, entendeu? Mas graças a Deus, Deus deu vitória para mim e posso estar hoje aqui falando aqui, é uma honra. Isaac, e em relação aos desafios que o jovem sofre, o jovem cristão, na verdade, né? Você falou que passou por divergências quando pequeno,
bullying na escola, porque a gente sabe, né, que na escola a gente é bombardeado o tempo todo por pessoas Sim, de religiões diferentes e que não aceita essa religião, né? Aquele negócio de todas as religiões é bem-vinda, menos aquele que se diz evangélico. é meio Nessa trajetória complicado. você teve, né, desafios em casa, desafio familiar na escola e no restante, sabe? Eu falo fora da escola, fora da questão familiar. Como é que você vê esse desafio de um jovem cristão? Fora da escola, no caso, fora da família ou fora da igreja? Uma questão total, assim, amigos, vizinhos, até parentes que não se encaixam ali no meio familiar. O maior desafio, assim, eu vejo como um dos maiores desafios, né? É a questão de você ser diferente dos demais. Porque foi aquilo que eu falei. Eles têm uma norma, né? Que para eles são os aceitos. E quando a pessoa ela decide seguir um caminho com Deus, né? Para eles são os excluídos. Entendeu? Então, ser aceito pelas pessoas, entendeu? Ser aceito pelas pessoas em si, entendeu? Então, isso para mim é uma das maiores dificuldades que um jovem cristão pode trilhar hoje em dia, né? De ser uma pessoa diferente no meio dos iguais, entendeu? Era que nem Daniel. Daniel era diferente e estava no meio dos iguais, Uhum. entendeu? Que era na Babilônia. Daniel estava na Babilônia. Mas uma das coisas que me fez vencer esses desafios, né? Que por mais que eu estava em um ambiente que eu não era aceito, Deus me aceitava, Cristo me aceitava. Então, tipo assim, para mim era algo que já me bastava, entendeu? Então, para mim, na minha opinião, assim, uma das maiores dificuldades é ser aceito pela sociedade, entendeu? Então, um dos maiores desafios é não ter sexo no casamento. O jovem, né? O jovem é floral, a flor da Também, pele. A gente vai chegar também, nesse assunto daqui a também. pouco. Mas em relação a essa visão de fora do pessoal, que quando eles olham para quem é cristão, principalmente os jovens, porque eles falam assim, é bobagem, vocês estão perdendo tempo, você é muito novo, para que você está fazendo, deixando de viver a vida, né, dentro de uma igreja, lendo a Bíblia, e começa a falar um monte de coisa. E em relação a isso, muitas vezes, eu vou dizer por mim, eu me questionava, será que eu estou fazendo certo? Será que... E começam as dúvidas sendo implantadas no nosso coração, por setas, né, do inimigo. E com você foi diferente? Vamos colocar aqui, você sofreu bullying na escola, não tinha um apoio da família, no quesito de uma boa convivência. E já nos olhares dos amigos de fora, das pessoas de fora, te vê como literalmente um esquisitão. Alguém que fala grego e ninguém entende nada. Você se viu nesse mesmo pensamento de tipo, eu acho que vou desistir, eu acho que eu tô realmente habitolado. Inúmeras vezes. Posso dizer até hoje em dia, inúmeras vezes. Desistir e parar. Porque é muito difícil, né? Por exemplo, eu costumo dizer que um jovem, até na questão ministerial, por exemplo, quando ele começa a trilhar o caminho ministerial, é muito difícil ser levado a sério pelas pessoas, entendeu? Uhum. Ser levado a sério, não um menino me ensinando, um jovem me ensinando. Então, tipo assim, até a questão de ser levado a sério pelas pessoas é difícil, entendeu? Então, tipo assim, como posso dizer, nessa questão de. Eu tenho. Acho que é TDAH, eu Ah, acho. É TDAH o nome? transtorno. Eu esqueço o que eu tô falando. Aí eu vou falar do assunto, mas qualquer pergunta menos que eu esqueço, assim. Só É, pra mim. através das divergências, esses não, esse, por você não ser aceito de forma assim, bem Ai, amigável, né? Você se viu várias vezes pensando em desistir, pensando, poxa, desistir. talvez eu esteja Ah, fazendo lembrei. errado também. Lembrei. Ah, inúmeras vezes pensei em desistir, pensei em parar. Porque, tipo assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam, você é muito novo, o que você tá fazendo? Vai brincar? Olha o tanto de brinquedo pra você brincar, vai jogar bola, vai soltar pipa, vai jogar bolinha de gude. E eu lá, querendo estudar, querendo pregar, querendo conhecer cada vez mais Cristo, querendo sentir a presença de Deus, entendeu? Pra você ter ideia, quando eu era muito pequeno ainda, tinha uns amigos, inclusive tá até na live, né? Uns amigos, né, que é o Jonathan, o Tássio,
Tipo assim, eu tinha 12 anos de idade, os meninos tinham 21 pra cima e os meninos me levavam pra vigília. Eu gostava disso, entendeu? Eu almejava isso. Então, tipo assim, a sociedade via, falava, meu, o que que você tá fazendo aí? Você é muito novo ainda, vai estudar, vai fazer outra coisa da sua vida. E eu queria isso, entendeu? Então, tipo assim, inúmeras vezes eu pensei em parar, em desistir e falar, meu, não dá mais, não tem mais possibilidade. Só que sempre quando eu pensava em parar, e em desistir, uma voz, né, que o Espírito Santo sempre soava no meu coração e me fortalecia cada vez mais. Entendeu? Mas inúmeras vezes eu pensei em parar, pensei em desistir, falar, meu, não quero mais pregar, não quero mais servir a Deus, entendeu? Inúmeras vezes mesmo. E aqui vai ser um papo de experiência sua com um pouquinho minha pra gente ver se a Tá bom. gente é jovem, né? Sou jovem ainda. Quantos anos? 28. 28. Jovem. Sou jovem. Comparado a mim, não, né? Mas sou um menino, né? Como assim, jovem? Eu sou jovem, vai. Sim. Na minha época, que não é muito distante, me viam muito como, tipo, a gente não pode falar muita coisa perto dela, porque ela é crente, tipo, até o xingamento xingava perto de mim, tipo, ela é crente, dava aquele meio, pelo menos na minha turma, né, era um pouco respeitada. Mas eu coloquei limites também, né, quando comecei uma nova amizade. Eu lembro que quando eu mudei de escola, eu era do Paraisópolis e vim pra cá, e eu coloquei no meu coração que eu não deixaria mais ninguém zombar da minha fé, nem no meu Deus, porque eu tive a certeza de quem eu estava servindo. Eu não retrocederia, eu não largaria independente de quem zombasse, ou de quem não aceitasse, porque a nossa fé, todo mundo precisa, ninguém precisa aceitar e ser empurrado, eu não preciso, mas se eu quero, eu vou fazer com que o mundo conheça, mas através de mim, sabe? E eu lembro como mudei de escola, eu falei, ninguém, não vou deixar ninguém mais zombar e não quero. Até que na apresentação da escola, fizeram uma roda, pediram para os alunos se apresentarem. E foram todo mundo se apresentando. Chegou na minha vez, eu falei, sou cristã. E não aceito que ninguém zombe da minha fé. E não aceito que ninguém zombe de mim por eu ser cristã. E eu lembro que nesse ano não tinha ninguém. Ninguém que chegasse perto de mim quando xingava, desculpa. Porque quando a gente entende de fato quem é Deus, quem é o nosso Senhor, quem foi Jesus, a gente coloca isso de convicção, né? Tem uma convicção, a gente acaba passando essa confiança para quem está ao nosso redor e destilando respeito, né? E muitas vezes falta isso nos nossos jovens, de se colocar com total convicção de que eu sirvo e eu sei que ele é verdadeiro, independente de você acreditar ou não, é verdadeiro. E muitas vezes se entristece, né? Recebe a zombaria, recebe os questionamentos, porque se você é cristão, porque você faz isso, que você faz aquilo, e você tem que estar dando explicações de tudo. E fica pisando em ovos, né? A gente tem isso o tempo todo, né? E para a gente entrar um pouquinho mais na conversa, um pouco mais ampla, vamos para os tópicos aqui. Você teve dificuldade na sua infância? Teve dificuldade na escola, na sociedade? Vamos colocar aqui Sim. agora. Você está com quantos anos mesmo? 18. Peraí, que alguém... Não. Você não vê? Tá baixo? Consegue me ouvir agora? Tá baixo, né? Tá bom, pra mim tá bom. Pra mim tô conseguindo ouvir tranquilo. Cadê? Sim. É o Jonathan. Jonathan. Tá conseguindo me ouvir agora? Deixa eu ver aqui, porque a gente vai estabilizando o áudio. Porque às vezes eu falo alto, aí eu vou falar um pouquinho baixo. Mas a qualidade tá boa, tá top. Eu sou baiana, então grita. Eu vou falar um pouquinho para poder não tocar vocês. E a gente tem vida, né, fora da igreja. Como um jovem que colocou que a gente tem vida fora da igreja. E muitas vezes, né, a gente é julgado por pessoas que são de dentro. Muitas vezes é de fora, por não entender. Por não entender a nossa convicção, eles vão. Aqui, infelizmente, só uma observação. Aqui, infelizmente, tem isso, gente. Porque eu me mudei agora pra um lugar aqui. E, tipo, infelizmente, aqui, baile funk aqui na frente, e um barulho insuportável, e avenida, e não tem como
barulho é horrível, meu Deus do céu, mas graças a Deus, Deus vai dar vitória. Mas, tipo assim, é meio complicado nessa questão. É muito barulho, mas pode Tá. prosseguir. Eu vou colocar um comentário aqui, de que muitas vezes os jovens eles não conseguem viver, vamos colocar a vida fora, no contexto de não de ter vida dupla, mas no sentido de poder jogar bola, poder fazer uma social com os amigos, vir no cinema. Muitas vezes a gente sofre de julgamento de pessoas que vêm de dentro, né? Das pessoas que são cristãs, que já são mais maduras e não conseguem enxergar que o jovem também precisa estar o tempo todo, como se estivesse ali. Tem uma vida, isso. Né? Como você enxerga isso? Foi dificuldade para você também? Quando eu era pequeno, eu costumo dizer isso, né? Quando eu era pequeno, quando eu era novo, né? Eu morava com meu pai, e perguntava pro meu pai, mas esse menino não brinca? Esse menino não corre, não joga bola? Meu pai falava, não, ele é normal em casa. Então, tipo assim, nessa questão de ser um jovem até então, quando era criança e tipo, ter uma vida com Deus, eu tinha a minha particularidade, entendeu? Eu tinha amigos, eu brincava, eu zoava, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive a minha particularidade, entendeu? Eu sempre fui eu, entendeu? Então, tipo assim, eu passei por fases também, era aquela coisa, pregava, jogava bola, por mais que ia pra igreja, jogava bola, entendeu? Então, tipo assim, eu via também muitas pessoas da igreja, da própria igreja, que não aceitava isso, que olhava isso e falava, meu, como assim? Não sei o que, é pecado. Graças a Deus, então, um tempo que isso aí tá mudando. Mas pessoas que, é pecado, não pode, não sei o quê. Principalmente eu que cresci na Assembleia assim, né? Tinha esse tal desse preconceito, né? Ah, não pode usar bermuda, não pode ser... E as pessoas esqueciam que a gente era jovem. Entendeu? Mas graças a Deus, tipo assim, nessa questão de juventude, assim, eu sempre tive minha juventude, entendeu? E não fui muito afetado nessa questão. Mas eu acho que um jovem, ele tem que ter tanto a vida com Deus e ter que ter a sua juventude, entendeu? A sua particularidade. Entendeu? Ninguém é um robô para chegar ali, ficar sentado e só aquilo, só aquilo. A pessoa precisa viver também a vida, né? Uhum. Então eu vejo dessa forma, entendeu? Eu acho que um jovem não é um robô. Tem que ter a juventude. É claro que você não vai fazer algo que vai afetar seus princípios. Entendeu? É claro que você não vai fazer algo que vai te afastar de Deus. Vou Né? envergonhar o nome É claro que. do evangelho, né? Sim, ou até do evangelho. Entendeu? Você tem que fazer aquilo que vai respeitar seus princípios. Por exemplo, eu jogar bola não vai desrespeitar o meu princípio. Eu brincar com amigos, sair pro cinema, pro shopping, não vai desrespeitar meus princípios, entendeu? Então tem essa questão também. Então, eu acho que um jovem tem que ter sua vida com Deus e também sua vida particular, né? Claro, não afetando seus princípios. Vigiando sempre, né? Atento sempre. Sim. Até mesmo porque quando você é um jovem cristão, você, por mais que você vai lendo a palavra de Deus, vai ali renunciando, vai conhecendo quem é o Senhor, você vivendo, né, de fato a palavra de Deus, você vai criando maturidade. Muitas coisas que já que fazia sentido já não fazem mais sentido. E você vai deixando. O próprio Espírito Santo ele vai trabalhando isso no coração, né? Verdade. E eu lembro que da minha É aquela coisa, né? Pode falar, perdão. Não, pode falar. Perdão, pode falar. Pode falar, perdão. O convidado aqui é tu, moço. Vocês já não falam demais. Perdão. Eu esqueci que eu ia falar, pode falar. Na minha vez, eu lembro que as pessoas me achavam muito mais madura do que eu tinha idade. Mas é que eu vim desde pequenininha, né? Desde pequenininha que eu venho de berço cristão, de um lar cristão. Apesar de que houve também, né, vários contratempos, né, na minha infância, mas desde pequena que eu venho me alimentando do Evangelho. Coisas não de fato direto, né? Mas através da minha avó, Glória a Deus. E fica enraizado na nossa cabeça. A gente vai criando uma certa maturidade. E muitas coisas que para os jovens da minha época era normal, era aceitável, para mim já não era. Na minha época, crianças com jovens, adolescentes com 12 anos já estavam namorando e queriam o tempo todo estar me empurrando para namorar. E eu sabia, por mais que a gente tenha paixões, vai? Aquelas paixonites por aí, por mais que eu tinha isso, eu sabia que eu precisaria esperar no Senhor, que eu precisaria ter o coração primeiro fixo no Senhor. E glória a Deus. Com você acontece a mesma coisa? Nessa questão que você fala do
oh, meu Deus do céu, de, Da vivência, da vivência. isso, experiência Sim, 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 acontece, né? sim, sim. Acho que é normal para Nessa todo jovem. questão de, sim, na questão de tentação, você fala também, né? Uhum. Sim, Essa questão, de ser entendeu? levado pela De convivência, tentação. né? Sim, sim, ser levado pela convivência. Isso aí acontece muito, isso aí acontece todo mundo. Entendeu? Só que aquela coisa, a gente tem que saber quem a gente é e quem nos escolheu, né? Eu gosto muito de Daniel, eu amo a história de Daniel, isso me faz ficar impactado. E Daniel ele foi levado em cativeiro para a Babilônia, e Daniel estava na Babilônia, convivia com as pessoas da Babilônia, andava com as pessoas da Babilônia, até era um dos príncipes ou presidentes da Babilônia. Só que a Babilônia não estava em Daniel, porque Daniel sabia quem estava com ele, quem escolheu ele. Então, eu sei, independente de tudo, independente de tentação, de quem me escolheu, entendeu? Quem me capacitou. Então, independente das circunstâncias, independente do que falarem, entendeu? O que importa para mim é aquilo que Deus fala, Sim. entendeu? Aquilo que Deus fala a meu respeito, entendeu? E saber me comportar no lugar que eu estou, entendeu? Saber ter o meu refúgio, entendeu? Mas nessa questão de tentação é muito difícil, muito complicado, porque um jovem passa para essa idade, né, querendo ou não, de tentações, opiniões, porque querendo ou não, opiniões afetam, entendeu? Tem aquela questão, eu fosse você, fazeria isso. Aí querendo ou não, a pessoa vai chegar e vai pensar, falar, realmente, será que eu faço isso? Será que vai dar certo se eu fizer isso? Então, tem a questão das opiniões, entendeu? Pessoas da opiniões, você pensar, só que, tipo assim, o que importa é a gente olhar pra gente, saber quem a gente é, quem nos escolheu, e a gente não pode ser levado por opiniões. O que tem que definir quem é a gente é a própria palavra de Deus, entendeu? Os princípios. E sabe o que eu acho interessante também? É que a gente, os jovens, eu vou dizer por mim, a gente acha que sabe de muitas coisas, né? A gente acha que ali 12, 13 anos já sabe, conhece muito bem sobre tudo, sobre todas as coisas, e a gente acaba não acolhendo alguns conselhos, né? Não ouvindo alguns conselhos de quem é mais maduro, principalmente nossos pais. E por muitas vezes a gente quebra a cara, nós jovens, quebramos a cara por não escutar. Nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos a palavra do Senhor, porém, né, nosso coração sempre está sendo levado por outras pessoas e não por aqueles que estão ali nos dando orientações, e nós não acabamos não seguindo essas orientações e quebramos a cara. O que você me diz de jovens aqui ser assim? Você é assim? Já foi assim? Convive com pessoas assim? Eu sou meio cabeça dura, eu costumo dizer, até hoje. Eu sou meio cabeça dura, entendeu? Mas eu já fui muito assim já. Na questão de pessoas que estão do meu lado querendo me aconselhar, e eu não aceitar o conselho da pessoa que está do meu lado, e aceitar o conselho da pessoa que não está nem aí para mim, que não quer ver minha felicidade. Entendeu? Tem essa questão também. Inclusive, eu já quebrei muito a minha cara por causa disso aí, entendeu? Muito a minha cara. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou muito nova. Não entendi. Típico de jovens. Típico de jovem. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou muito nova, mas eu, tipo, louvo a Deus por ter passado por experiências que me amadureceram muito cedo. Entendeu? Então, tipo assim, já passei por muita essa questão de pessoas querer meu mal e... Aí, ó. Ana tá te denunciando aqui. Minha mãe tá entregando. Mas eu sou assim até hoje, então eu sou meio cabeça dura. Porque a gente jovem, às vezes, acha que a gente sabe de tudo e não sabe de nada. Não. Entendeu? Aí a gente não quer sentar pra ouvir quem realmente quer nos ajudar. Tipo, acontece, isso acho que é coisa de jovem, é típico, né, como você diz, de jovem. Mas eu já fui muito assim, já quebrei muito minha cara por causa disso aí, entendeu? Então, um conselho que eu tenho pros jovens aí, escutam quem tá com você, entendeu? Seu pai, sua mãe, que estão com você, que estão te dando um conselho para andar no caminho certo, entendeu? E anula totalmente as opiniões, os conselhos de pessoas que não querem seu bem. Entendeu? Você vê pela vida da pessoa, por exemplo, se uma pessoa está com a vida toda errada, andando fora os preceitos bíblicos, fora os princípios de Deus, como que eu vou aceitar um conselho de uma pessoa dessa? Não tem condição. Agora, se a pessoa tem a vida certa, a pessoa prosperou na vida, e ela me dá um conselho, e ela quer o meu bem, aí eu aceito o conselho.
entendeu? Então você vê pela pessoa se o conselho, a pessoa quer seu bem ou se a pessoa quer seu mal, entendeu? Então vocês jovens, escutem seus pais, suas mães, que vai dar tudo certo, entendeu? Em nome de Jesus. Vamos lá. E a respeito do versículo que eu li aqui no início, Salmo 119, verso 9. Ana aí, tá vendo? Você escutou o que ele disse. Depois, quando você for falar com ele, ele não escutar, puxa as orelhas. Tá ao vivo, todo mundo tá vendo. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? E em seguida vem a resposta, né? Observando conforme a tua palavra. O que você me diz dos jovens que escuta todo mundo, mas não escuta a palavra? Não ouve o que a palavra tem a dizer. Aí é pedir para quebrar a cara, na verdade. Literalmente. É pedir para quebrar a cara, entendeu? Tanto na questão de espiritual, tanto na questão carnal. Entendeu? Então vai levando para a questão espiritual. Entendeu? Tem muitos jovens que por não guardar a palavra, não viver a palavra, quebra muita cara. Entendeu? É por isso que o próprio salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Ou seja, quando eu estou vendo a tua palavra, quando eu leio a tua palavra, quando eu medito na tua palavra, eu sei o que é a verdade. E eu guardo ela no meu coração, eu sei que o pecado é mal, entendeu? Então eu não faço pecado. E o próprio salmista que disse isso, ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando eu estou no escuro, talvez eu não conheça a verdade, mas quando acende a luz, que é a tua palavra, eu acho o caminho certo. Então, devemos guardar a palavra, viver a palavra, andar de acordo com a palavra. Estamos numa geração, enfim, que está assim, desse jeito, porque não guarda princípios, não vive a palavra de Deus, não lê, não medita na palavra de Deus. Então, já vai um conselho aqui para o jovem de hoje em dia, e ao mesmo tempo que eu estou falando para você, estou falando para mim, porque isso serve para mim também. Então, já vou aconselhar para vocês: guardem a palavra, vivem a palavra, andam de acordo com a palavra, não escute conselho de amizades erradas, entendeu? Escute aquilo que está na palavra de Deus, leia aquilo que está na palavra de Deus, vive aquilo que está na palavra de Deus, entendeu? Que vai estar tudo certo, vai dar tudo certo. E por muitas vezes, Jesus. né, você como um jovem cristão, você também não teve alguém não sei se você teve, né? Alguém de fato que te levasse a esse caminho. E por muitas vezes nós jovens nos vemos muito perdidos, sem identidade. A gente sabe de ouvir falar quem é o Senhor, de ouvir falar sobre os princípios, os valores cristãos, e a gente acaba seguindo por um certo tempo, né? Porque quando a gente tem um encontro de verdade com Jesus, tudo fica claro, tudo fica muito, muito, muito desenhado pra gente. Mas quando a gente não tem esse desenho, essa clareza sobre de fato quem é Deus, os seus estatutos, os seus princípios, a gente fica perdido. A gente só segue por ouvir falar, né? E muitos jovens estão vivendo assim hoje. O que você acha da importância de ser discipulado por pai, por mãe, por ser discipulado por um pastor, ou alguém que é teu amigo de verdade, que sabe que vem você a presença do Senhor, mas que ele quer lapidar, né? O Senhor usa os seus servos para lapidar, para ajudar outras pessoas que estão caminhando, né? A caminhar mais longe, né? Sim. Como que você vê esse conceito, né, de ser discipulado por alguém, de ser ensinado por alguém? É essencial. É essencial. É essencial. Tanto na questão do pastor, né? Do pastor. Um jovem procurar ouvir o seu pastor. Entendeu? Porque o pastor é o anjo da igreja, entendeu? Está ali direcionado para te orientar. Então, o jovem ouvir o seu pastor, ouvir seus pais, ouvir seus líderes maiores, entendeu? Porque eles querem seu bem, entendeu? Eles querem que você fique bem, que você, como posso dizer, ande nos caminhos do Senhor, né? Então, tem muita questão, né, de a gente... Eu, por exemplo, já quebrei muita cara nisso, de se achar o dono da razão e discordar com muita coisa, sendo que eu tô todo errado. Já aconteceu isso comigo muitas vezes já, entendeu? Mas procure ouvir seu pastor, seus pais, a sua mãe, entendeu? Honrar seu pai e sua mãe, enfim, entendeu? Inclusive, é o único mandamento que vem com promessa, né? Honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolongue na terra. É o único mandamento que tem promessa, entendeu? Então, tipo assim, procurar ouvir
quem quer seu bem, o maioral, e procurar ser discipulado por alguém, né? Porque quem não senta para ouvir não pode ensinar para pessoas, Uhum. para o público. Entendeu? Primeiro você tem que sentar para ouvir, primeiro você tem que aprender para depois você ensinar, entendeu? A Ana tá te denunciando de novo. Ai, tá aqui, deixando só. É mãe, sabe como é que é? A vida de um jovem, nós costumamos olhar para a vida como se fosse difícil. Tudo é difícil. Ai, meu Deus, é tudo pesado, isso não dá. E isso acaba nos fazendo com que a gente não escute de fato, a gente não busque de fato com mais constância. E a gente está vivendo um tempo que, não só os jovens, mas nós vivemos uma vida dupla, no sentido de que um pé aqui fora e um pé na igreja. Você viu um pouquinho o mundo, e lembrando que a palavra do Senhor fala, né? Ele vai encarar os mortos. E muitos jovens estão vivendo como se não fosse realidade. Se você parar para sentar com alguns jovens que são cristãos, que dizem seguir a Cristo, você vai ouvir o que ele fala. Mas você vai ver a vida dele, você vai ver totalmente fora de contexto com o que ela fala. E isso nos impede, né? De propagar o evangelho de fato, do jeito que realmente muitos jovens se espelham em outros jovens, né? Pela falta da presença madura de alguém, né? Pastores, os pais, porque a gente procura o nosso grupinho, né? Os jovens gostam de viver nos seus grupinhos. Acho que se eu fosse voltar um pouquinho atrás, apesar que eu sempre fui de viver, de querer estar entre pessoas maduras, eu sempre, desde pequenininha, não queria estar com o meu grupo, não. Eu não queria ficar. Nunca queria ficar com o grupo também, não. Isso, eu lembro que minha avó brigava comigo para eu sair de conversas de adulto, porque eu queria estar ali ouvindo, ainda mais missionários que vinham para casa da minha avó, era missionários, começava a contar, e eu estava lá no outro quarto, assim, na sala, escondidinha, tentando ouvir o que eles falavam, porque a gente tinha essa vontade, tinha essa vontade, desde pequenininho. E hoje... Eu fazia muita pergunta, né, quando eu via alguém. Eu lembro que minha avó olhava para mim e falou, vou aqui. Para poder eu sair de perto, mas é porque eu gostava. E hoje a gente Eu não lembro vê quando isso. terminava os cultos, né? Terminava os cultos, aí os pregadores ia lá, ficava perguntando, enchendo o saco do cara, até o último, até ele sentiu, aí se pesar e ir embora. Mas eu perguntava, e graças a Deus, foi muito assim que eu aprendi muita coisa, entendeu? Mas... perguntava muito, sentava, como que você faz isso aqui? Até hoje, gente, até hoje, muita pergunta. Por que você faz isso aqui? Por que isso aqui? Por que você foi para esse caminho aqui? Por que você escolhe esse tipo aqui? Por que você pregou isso aqui? Entendeu? Então, é muito importante, né? A gente andar com pessoas que são, na questão madura, mais maduro que a gente, entendeu? Que tem uma experiência maior do que a gente. Mas pode prosseguir. Porque a Bíblia mesmo fala também, né? Fala das mulheres, que as mulheres precisam ensinar as mais velhas, ensinar as mais novas. E a gente não tem mais isso, né? A paciência dos mais velhos, vamos dizer assim, não são todos, glória a Deus por isso, mas eles não têm essa paciência de sentar com quem é jovem. Eles querem, mas você ali parado, tipo assim, só olhando e não questionando. O jovem gosta de questionar, o jovem gosta de fazer perguntas. E quando é cortado isso, né, a gente acaba meio que ouvindo nesse ouvido aqui e sai no outro. E é ruim, né? Muito ruim. É muito ruim porque a gente não de fato. Quando a gente pede para alguém falar alguma coisa ou falar sobre algo, é porque de fato a gente quer ouvir. Porque a gente demora para pedir, né? Não sei se você é desses. Quando eu peço para alguém me explicar algo, é porque realmente eu quero ouvir. Porque se eu não quisesse pedir, né? Se eu não quisesse ouvir, eu não teria pedido. Não sai escutando de graça, não, né? E geralmente eles não têm essa paciência, né? Vamos voltar aqui aos assuntos do desafio. Vamos lá. Quais outros desafios? O pessoal aqui citou vários desafios. Esse cara aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta. Pergunta não, citou aqui. A Ana. Não, esse aqui não. A Ana também colocou uma aqui. Um dos maiores desafios, principalmente para os jovens, é renunciar às ofertas que o mundo tem a oferecer. O que você acha disso? Calma aí, eu não escutei. Um dos maiores desafios, principalmente para os jovens, é renunciar às ofertas que o mundo tem a oferecer. O mundo tem várias ofertas, né? Oxi.
é um dos maiores. Literalmente, é um dos maiores. Nessa questão de, bebida, tal, vem curtir, vamos pra tal lugar, vamos sair, vamos não sei o quê, ô, sou seu amigo. Então, o mundo, ele tem muitos pratos Uhum. para nós, muitos pratos mesmo, principalmente para quem é jovem, entendeu? Porque o mundo, ele tenta enfeitar, tenta enganar pro jovem cair, entendeu? Na cilada. Mas é aquela coisa, né? Se manter firme, Sim. se manter firme, por mais que seja difícil, por mais que seja complicada a situação, e permanecer firme. Mas para mim, um dos maiores desafios é essa questão, né? Uhum. Do não se envolver com o mundo, entendeu? Infelizmente, eu acabei cometendo esse erro, porque eu me afastei durante um período aí, graças a Deus eu voltei, e nesse período que eu me afastei foi o período que veio, né, esses pratos, assim, né? Só que, tipo assim, por mais que eu estava no meio desse, desse local, né, cheio de, como posso dizer, pratos, né, que o diabo oferece para tentar nos desviar, eu senti a falta da presença de Deus e, tipo, eu precisava de algo, entendeu? Eu precisava da presença de Deus me completando, entendeu? Graças a Deus eu voltei e Deus tem dado graça, Você entendeu? ficou Tem muito dado tempo graça, fora? mas pra mim, não entendi. Você ficou muito tempo fora da presença de Deus? Então, eu pelos meus cálculos, né, eu acho que eu fiquei um ano e pouco, por aí. Muito tempo. Muito tempo. Por aí, um ano e pouco. Mas eu senti a falta, tipo, aconteceu muita coisa na minha vida. Posso dizer que aconteceu muita coisa na minha vida. Entendeu? Mas graças a Deus eu fiz um rebuliço tão grande na minha vida. Aí eu vim parar na minha mãe, a minha mãe foi lá, foi me levando pra igreja. Tipo assim, eu fiquei irreconhecível. Entendeu? Eu era um jovem que cresci na igreja com princípios bíblicos. Tipo assim, do nada eu fiquei irreconhecível, literalmente. Satanás ele cega, né? Irreconhecível. Satanás ele Cega, literalmente. exatamente. Tipo assim, uma pessoa que estava na igreja, que ministrava na igreja, tava com raiva de crente. Entendeu? Eu ficava com raiva. Entendeu? Então, tipo assim, eu passei por muita coisa nessa questão, mas, tipo assim, graças a Deus, eu ainda senti a falta da presença, porque por mais que eu estava ali naquele ambiente mau, aquele ambiente de pessoas ruins, entendeu? De pessoas, de pratos do diabo, onde o diabo estava habitando, né? Por mais que eu estava naquele ambiente, eu ainda sentia muita falta da presença de Deus. E, tipo assim, eu sentia um vazio tão grande na minha alma, entendeu? E quando eu fui no culto, né? No culto que eu voltei, nossa, eu senti uma presença tão grande, e, tipo, a palavra tão simples. O culto era tão simples, mas, tipo assim, eu senti a presença de Deus tão grande. Eu falei, meu, eu não aguento mais, entendeu? Eu não posso viver sem isso. Eu não consigo viver sem isso. E, graças a Deus, eu voltei para Cristo. É que infelizmente, Entendeu? né, Foi para mim, a gente tem a sensação de que com Deus é difícil, lá fora vai melhorar. E é o contrário. Quando você sai, é pior, só é piora. muito pior. Eu nunca tive essa Eu experiência lembro que tudo dava errado. Nunca tive essa experiência Tudo de dava sair. errado. De sair e dizer assim, não sou mais crente, Uhum. não tive essa experiência. Mas convivi com várias pessoas que estavam na presença do Senhor e do nada sai e não consegue mais voltar. É como se fosse um chiclete, né? Um visgo, que é onde caiu e ela tenta tirar o pé dali e não consegue. Mas porque o coração, de fato, não estava naquele que nos fortalece, né? Verdade. Parece ser difícil servir o Senhor. Como o Eric ele colocou, hoje em dia está muito difícil ficar na presença de Deus. Eu acredito que sempre foi difícil. Só que hoje a modernidade, a tecnologia facilitou tantas informações, tanta coisa, que a gente está muito distraído. Nós não conseguimos olhar mais para os lados, para observar, para se questionar se está certo. A gente está muito aqui, mas não em Deus, né? Nesse mundo, nessas coisas que tem a nos oferecer. E muitas vezes, isso que falta na gente, de olhar, tipo, ei, tem alguma coisa errada, deixa eu questionar para ver se isso aqui está certo e tentar voltar para Parece que é uma parede, né? Uhum, literalmente. É muita parede. Hoje em dia, gente, estamos num tempo que a senhora sabe, a senhora acompanha jornal, eu tenho certeza, Uhum. as notícias, a senhora sabe. Tipo assim, estamos num tempo que a pessoa, um homem gostar de mulher errada, é feio, Sim. entendeu?
Estamos em um tempo que nessa questão é muito complicado. A gente vê pessoas sem princípios nenhum, se vendendo, literalmente, entendeu? A gente que acompanha a internet, tipo, a gente não pode fingir que isso não existe. Isso existe, a gente precisa falar disso. A gente que acompanha a internet tem pessoas saindo com o celular na rua, mostrando um QR Code, e nesse QR Code tem um vídeo pornográfico, entendeu? Então, tipo assim, infelizmente estamos num tempo que as pessoas estão totalmente corrompidas, entendeu? O mundo está corrompido, entendeu? Tá vendo esse negócio de gênero e eles querem trazer isso para as escolas e, tipo assim, quer que a criança decida o que ela vai ser, se ela vai ser mulher, se ela vai ser homem. Então, tipo assim, então nessa questão a gente não pode cegar. Eu vejo isso como uma parede, entendeu? São muitas paredes. Estamos em um tempo que tem a parede do tráfico, onde que muitos jovens, entendeu? Vai para o tráfico, muitos jovens. Como eu moro aqui na comunidade, vamos dizer, eu vejo muito isso. Muito jovem novo, entendeu? Fumando maconha, cheirando, bebendo, entendeu? Muito jovem novo que poderia estar na igreja, que poderia estar pregando, poderia estar cantando, poderia estar bem, estar literalmente perdido nessas paredes. Eu chamo isso de paredes, entendeu? A parede da religião, onde que por mais que o mundo esteja assim, um caos, tem uma pessoa dentro da igreja religiosa que já perdeu a essência do evangelho há muito tempo, que não sabe quem vai dar glória, que não sabe quem fala língua estranha, que não sabe mais o que é sentir a presença de Deus. Então tem a parede da religião, tem a parede desse negócio de LGBT, tem a parede do tráfico, a parede das drogas, entendeu? A parede da prostituição. E no meio todas essas paredes tem uma saída, uma janela, que é Cristo, que é a única solução de tudo. Só que não consegue É a luz. No meio de tantas paredes, eu tenho até uma pregação sobre isso. No meio de tantas paredes assim ao nosso redor, a gente vê uma luz assim, vindo da janela, que é Cristo, entendeu? Que é o nosso alvo. De fato, então, hoje infelizmente estamos vivendo a pode falar. fase, né, que você ter uma família, você querer ter vários filhos é um cúmulo, é um absurdo. Gente, meu Deus. Esses dias eu tava no trabalho, eu comentei com o menino, eu falei, eu quero casar, eu quero fazer tudo certo, entendeu? Eu quero esperar em Deus. Enfim, comentei com o menino, né? Quero ter filhos, quero fazer tudo certo, comentei, né? Ele, o que isso? Você é muito novo, vai curtir, vai não sei o quê, vai se relacionar com mulheres. Falei, cara, tipo, como assim? E o povo começou a me zoar lá, tipo, me tirar onda com a minha cara. Falei, cara, o que você tá fazendo? Você tem 18 anos, não sei o que. Eu falei, meu, tipo, eu fiquei literalmente sem saber o que falar. E a gente, assim, tem tanto argumento pra falar, a gente que fala tanto, que eu falo muito. A gente que fala tanto assim, tem tanto argumento pra falar, assim, tanta coisa pra falar. Fala, meu, o que eu vou falar? Eu fiquei até calado, eu falei, o que eu vou falar? Tipo, literalmente, estamos num tempo que você querer ter uma família é feio, é ridículo. Você gostar de mulher é feio, uma menina gostar de homem tá ficando feio, entendeu? Tipo, as pessoas estão colocando isso como coisa feia. Você não aceitar esse negócio de LGBT, você não aceitar, como posso dizer, essas pessoas, entendeu? Essas opiniões, está se tornando uma coisa feia. Então, tipo assim, uma coisa que a gente cristão, jovem cristão, fica. Por isso que tem muito jovem que está se desviando da igreja, saindo da igreja, porque tem pessoas que não têm sustentabilidade suficiente, aí escuta uma opinião dessa, se desvia, desiste. Mas eu quero dizer para você aí, independente de opiniões, independente do que falarem, independente do que dizerem ao teu respeito, não pare, continue, porque o teu compromisso não são com essas pessoas, não são com essas opiniões. O seu compromisso é com Deus, não pare acima de tudo. Então é uma coisa que até pra gente jovem desanima a gente ver isso. Entendeu? Desanima, porque a gente vai falar assim com um brilho nos olhos, com maior alegria, ver a pessoa totalmente frustrada na vida e, sabe, querer frustrar os seus planos. Não deixe ninguém frustrar os seus planos. O que me assusta, seus planos que te deu é Deus e Deus nos deu. Isso. E o que me assusta é o que vem de dentro da nossa comunidade de fé. Por quê? Você vai sentar como um jovem, você lá fora vai esperar, o pessoal lá de fora, você já espera essa relação, né? Mas quando você vai conversar com um jovem que você acha que tem a mesma
maturidade que você vai conversar, que absurdo, que negócio é esse? Tá ficando doida, você tem que ter trabalho, você tem que viajar, não sei pra onde, você tem que fazer aquilo. Que doideira esse enfiar no casamento, que doideira esse querer ter filho, o filho vai se atrasar. Como que você vê isso também? Porque pra mim eu fico assustada. Gente, uma família é algo do céu, o casamento é algo que do céu, entendeu? Do céu que eu falo é agrada a Deus, entendeu? Agrada a Deus. Não tem por onde fugir, entendeu? Agrada a Deus. Então, as pessoas querem desvirtuar isso. Não, vai curtir, vai viajar. Você é muito novo, para de pensar nisso. Gente, tipo, eu literalmente eu fico sem o que dizer. Eu fico literalmente pensando nas pessoas que falam isso, porque casamento é algo de Deus. Uhum. Algo de Deus. Deus gosta que a pessoa tenha uma aliança com a outra. Entendeu? O que Deus não quer é que você fique no pecado, mas casar é aquilo que Deus quer. Entendeu? Ter uma E comunhão, ter uma família. O Eric quer fazer uma pergunta? Fala. Pode deixar a pergunta aqui. Vamos fazendo a pergunta, vamos deixando aqui. E em questão Sim. de te interrompendo aqui, só para a gente não perder, porque esse assunto vai ser muito bom também. Você Tá disse bom. que quer esperar, você está esperando em Deus. Muitas vezes a gente vê jovens entrando em ciladas, que ela está vendo, está claro para ela que vai ser uma cilada, que aquilo ali vai dar um erro. Vamos colocar aqui namoros, a gente que é jovem, vocês jovens, caído por alguém, vocês só olham, vamos colocar de novo a parede aqui, vocês só olham assim, eles não conseguem chegar. Vê, vamos colocar aqui uma menina com menino, tá gostando daquele menino ali, vê que aquele menino ali não trata a mãe bem, grita com os pais, os sobrinhos batem no sobrinho, faz aquela. Não, eu consigo contornar, quando a gente casar vai mudar, né? E a gente acaba não olhando de fato, é aquilo que eu falei. É bom andar com pessoas que são maduras. Alguém que fale assim, olha, cuidado, Sim. nem tudo que reluz é ouro, cuidado para onde você está indo. A importância da gente escutar de fato, né? Sim. Tem muito essa questão, né, de se relacionar com pessoas que não têm princípio. E, infelizmente, me desculpe que eu vou falar aqui, mas dentro da igreja tem muitos jovens que Só estão ali. na hora fala, nossa, não sei o quê, mas ele toca, mas ele canta, até mesmo prega, mas não guarda princípio, não respeita o pai e mãe, vive uma vida de pecado, entendeu? Desrespeita todo mundo. Quando você vai ver na rua, ninguém no trabalho sabe que é crente, ninguém na rua sabe que é crente, se envolve com pessoa errada. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é laço, é laço, literalmente. É o inimigo querendo te amarrar naquilo ali. Sim. Entendeu? E como que eu paro para pensar, entendeu? Eu paro para pensar, e como que eu vou namorar com alguém, casar com alguém que não respeita nem o próprio pai? Como uma pessoa vai me respeitar? Pois é. Não tem lógica, entendeu? O que a pessoa faz em casa, ela vai fazer na vida, entendeu? Não é porque ela, ai, não, tá bom, ela vai respeitar como é que fala? Vai desrespeitar o pai, mas vai me respeitar? Não vai! Não vai te respeitar. Assim como ela desrespeita o pai, vai desrespeitar você. Então, pelo amor de Deus, corre disso que isso é laço. Entendeu? Um conselho que eu dou ainda muito jovem. Corre disso que é laço, não vira. Sim. Não dá certo. É um conselho que eu também dou e darei para quem for jovem. Gente, primeiro, antes de tudo, conheça quem é Deus. Afirme a sua identidade em Deus. Nós sonhamos, não é errado sonhar em ter uma família, em ter filhos, não é errado. Só que o que é errado é o processo que leva a tudo isso. E muitas vezes, lá na frente, é o que vai te trazer dor de cabeça. Porque muitas vezes as pessoas, ela vai para te conquistar, ela vai mentir ali no começo, ela vai te ludibriar no começo, você vai ver uma coisa que na verdade é fantasia. Quando você está apaixonado, tudo fica cego, tudo fica escuro, você só consegue ver a luz da pessoa e é só isso. E cuidado com isso, né? Sempre indo à luz da palavra, vendo as atitudes, porque os mentirosos, eles não vão ficar mentindo a vida toda, não. Vai ter escapes e você consegue ver. Uma hora ele mostra quem ele é. Uma hora, seja a menina. Não mostra, não adianta. Não adianta. Não adianta. Ele, ela, não adianta. Sim, não adianta. Mas é bom você ir olhando isso, vai vendo isso, né? De um jeito mais aberto, para de ficar só ali, ó, focado, tipo, tô apaixonada, ele é o homem da minha vida, ele é a mulher da minha vida. E não olha, né, pelos cantos
como é a vida da pessoa. E aí acaba se casando, depois vem um desgaste. Aí acabou a Começa a ver, vida dele, literalmente. exatamente. O Eric deixou uma pergunta Aí, para você. mano, Isaac, o que você Isaac. acha das igrejas que ganham jovem com balada gospel? Você é a favor ou contra? Então, vamos lá. Polêmica essa pergunta aí. Deixou até sem palavras. Bem polêmica essa pergunta aí. Vamos lá. Eu não sou nem contra nem a favor, até porque minha opinião dessa questão não vale de nada. Não vai agregar muito na igreja. A igreja que faz isso vai continuar fazendo, a igreja que não faz vai continuar sem fazer. Então, eu não sou nem contra nem a favor, mas na minha opinião, eu acho que o que tem que atrair um jovem para o caminho do Senhor é a palavra de Deus. Se um jovem está na igreja pela luz, pelo LED, pela parede, independente de parede, porque parede preta não é pecado, mas independente da parede, está por causa da parede, está por causa de não sei o quê. Gente, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair fora. Agora, se ele está ali por causa da palavra e por causa de Cristo, pode ter certeza, vão caluniar, vão falar mal, mas ele vai continuar ali. Então, nessa questão de atrair o jovem com isso, né, com balada, enfim, esse negócio de balada gospel, tá totalmente errado, porque o jovem está sendo atraído por isso. E quando isso acabar, ele vai embora junto com o que acabou, entendeu? Mas quando a pessoa tá por causa de Cristo, passe tudo, vem a calúnia, vem a inveja, vem a pessoa falando mal, mas ele continua e permanece até o fim. Isso. Entendeu? Então, não sou nem contra nem a favor, mas a minha opinião é essa. Eu concordo. Eu sou contra, na verdade, a pergunta foi para você, mas não me engano aqui. Eu sou contra essas abordagens que as igrejas atuais estão trazendo, porque eles se esqueceram, na verdade, quem faz isso, os pastores, as comunidades que buscam por isso, eles não querem, de fato, discipular pessoas e levar pessoas a Cristo. Eles só querem números. Sim. Ali naquele lugar. Só números. Ele quer pessoa para bajular ele. Realmente. Porque estamos num tempo que é assim, tem pastor que ele quer ser bajulado. Ele quer membros para que possam bajular ele, para que quando ele for pregar esteja lotado. E fora o dinheiro que eles arrecadam. Né? Quando você... É sério, vai numa igreja que pregue a palavra de Deus, de fato, que vive a palavra. Como você vai colocar nas mãos de jovens que estão lá. Porque... né? Difícil. E o imundo, ele já sabe como atrair os jovens. Os jovens pegados por diversões, coisas novas, conteúdos assim que tá em altas. E ele vai pegar essa ferramenta e levar para dentro da igreja, né? E é onde muitos jovens caem, achando que chegam lá, né? Estão vendo ali balada e tal. E não tem palavras, chega lá vazio, continua vazio, sai vazio, não tem o que alimenta, e eles acabam, tipo, vou sair da igreja porque é igual, né? Lá fora é igual, só que eu vou ter felicidade, eu vou conseguir encontrar felicidade, e se enganam, né? E acaba se frustrando com a igreja. Lembrando que não são todas as comunidades que estão envolvidas nesses conteúdos, nessas novas atrações que está tendo por aí. Mas, de fato, um conselho um conselho que a gente dá é que você vá, de fato, por Jesus, conhecer quem Jesus, busque comunidades cristãs, igrejas, né, que falem a verdade para você, ainda que doa, você está errado nisso, isso aqui é pecado, isso aqui não deve ir para frente, isso aqui não deve continuar. E por muitas vezes a gente jovem, a gente não quer ouvir isso, né? E vai nessa onda de, lá tem... luzes, lá tem muitos jovens, lá tem muito... Não vão por isso. Não vão por isso, vão por Cristo. Sim, verdade. Vão por Cristo, independente da denominação. Você pode ir para a Universal, mas é por Cristo. Entendeu? Sim, sim. Que é o essencial. Alguém querendo fazer pergunta? Deixa eu ver aqui. O Jonathan aqui escreveu também. Maria Félix. Oi, Maria. Não sei se é para mim ou para o Isaac ou para nós. Oi, oi.
Vamos lá, tem mais perguntas? Pode enviar perguntas, né? Já estamos quase chegando no finalzinho da nossa live. Papo muito bom e papo necessário. Eu acho que os pastores, jovens, líderes de jovens, precisam de fato lembrar os jovens. Vocês estão aqui por conta da cruz. Vocês estão por conta do que aconteceu. Precisam ser lembrados nisso. Fica muito de retiros. Não sou contra, tá? Retiros, só que quando a gente Não, tô entendendo. desfoca, né, do principal objetivo por qual existe as congregações das igrejas, a gente vai desfocando. Eu vou ter encontro aqui, um encontro ali, e acaba, de fato, só se divertindo, qual também não é proibido se divertir. Mas quando falta o principal, a gente entra com fome e sai com fome. Literalmente. Estamos até em um tempo que eu tenho ido nas igrejas pregar e muito culto jovem. Eu prego muito culto jovem, graças a Deus. Eu vou nos cultos jovens. Tipo, tem hora que a pessoa, você está pregando ali, você está alimentando um povo com a palavra de Deus e jovem no celular, jovem falando com o outro, jovem dando risadinha e conversando e falando e lá, aí vai lá, inventa de beber água, inventa de usar o banheiro, entendeu? Por quê? Porque não tá ali por causa de Cristo, por causa da palavra, entendeu? Aí vai lá, roda a igreja toda, entendeu? Mas, por exemplo, quando você vai lá, eu vou cantar um louvor, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um retiro, é o primeiro que fala, me leva. Então, temos que lembrar isso, entendeu? Eu, por muitas vezes, infelizmente, eu perdi esse princípio. Às vezes eu estava dentro da igreja, não sabia nem por que eu estava dentro da igreja. Entendeu? Só que um dia eu me lembrei, por que eu tô aqui? Por que eu prego? Por que eu leio a palavra? Por que eu estudo? Por causa dele, por causa de Cristo, porque ele me salvou, entendeu? E por causa de Cristo, é aquela coisa que Cristo falou. Você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Entendeu? Então tem uma pergunta aqui da Érica. Pode responder? Pode responder. Tá. Mas o Senhor, pelo fato de você ser um jovem, já tentaram ter impedido de fazer a obra 1 milhão de vezes. É o que vão 1 milhão de vezes. sempre. Muitas vezes. Até hoje tentam me desanimar, jogar em direta. Não sei o quê. Tentar desmerecer o ministério da pessoa, desmerecer a pessoa. Quantas vezes? Entendeu? Tentaram me impedir de fazer a obra. Não, vou tirar cargo de você. Não, vou fazer não sei o quê. Não chama ele para pregar, não sei o quê. Prega mal. Não sei o quê. Quantas vezes? Entendeu? E quantas vezes eu pensei em parar por causa disso. Mas graças a Deus, eu tô ali por causa de Cristo. Então, podem tentar me impedir, podem tentar tirar cargo, podem tentar tirar o microfone de mim, falar que eu não vou pregar, falar que eu não vou exercer o meu cargo eclesiástico, mas eu tô ali por causa de Cristo. Eu quero o céu, é uma coisa que eu costumo dizer, eu quero o céu. Eu faço isso porque eu quero o céu. O meu prazer é o céu. Podem tirar oportunidade de mim, podem tirar cargo de mim, mas não vão tirar o céu. Podem fazer decepção de mim, mas não vão fazer decepção de mim no céu. Então, muitas vezes, mas um conselho, se caso você estiver passando por essa luta, entendeu? Esteja ali por causa de Cristo. Entendeu? Em caso de impedirem de fazer a obra em todos os sentidos, me perdoe a minha recomendação, mas eu iria para outra igreja. Entendeu? Uhum. Depende também da questão da obra que ela está falando. Na obra, tipo, por exemplo, impedir de a pessoa pregar, impedir da pessoa evangelizar, impedir da pessoa falar que Jesus é bom. E, infelizmente, eu não ficaria nesse lugar, não. Fora que a obra, a obra na igreja é uma extensão, né, de quem você é fora. E acredito que ela falou questão de obra porque a gente é mais conectada à igreja, né? Tudo a gente da igreja para fora. Sim. Mas a gente esquece que a gente vive de fora, né? Também a gente tem fora. E é muito importante você lembrar disso, né? De que a sua vida na igreja, ela é só um pedacinho. Há algo fora, né? Você pode ser
fazer a obra de várias maneiras, de falar de Cristo de várias formas também, né? A Bíblia é cheia de pessoas que foram impedidas, né, de fazer o ID. Entendeu? Mas em toda a questão que tentaram impedir, não conseguiram. Sim, o seu alvo é o céu. Tentaram impedir Daniel de orar, entendeu? Jogaram até na cova dos leões, mas o próprio Deus livrou, enviou o anjo para livrar. Então, por mais que tentam impedir, né? E por que com a gente Uma seria coisa que não diferente? para é a obra. Isso. Por que com a gente seria diferente? Não seria, não tem como ser diferente. Responde a do Eric. Então, Eric mandou aí outra pergunta. cadê? Do Eric. Por que a maioria das igrejas hoje não tem mais grupo de jovens? Tem que ver o sentido, né, do que ele perguntou. Mas eu costumo dizer, né, que... Você entendeu? Tenta me explicar, porque eu não entendi muito, não. É que assim, ele mandou essa pergunta quando quando nós estávamos conversando sobre a questão das igrejas trazer o mundo, né, para dentro dela e crescer os jovens de várias formas. E se você for, maioria das igrejas, se você pegar uma igreja famosa hoje, que trazem cantores famosos, que trazem vários conteúdos para jovens, não que isso seja proibido, gente, mas o alvo não tem que ser esse. E os jovens estão imigrando para onde? Para onde tem essas novidades. A igreja que prega a verdade, que fala da verdade, que vive a verdade, os jovens estão Eles caindo não no querem. mundo. É nesse Eles querem sentido. brilhar a estrela. Estrelas, né? A estrela da vida é brilhar. E Brilhar. eu acredito que a resposta seria a modernidade no coração, né? Não só dos jovens, porque se você for ver alguns adultos que você pensa assim, ele deve ser maduro, e você vai conhecendo aquela pessoa que você acha que é um adulto, de fato, não. Eu acho que não só os jovens, mas se você olhar de maneira geral, vai contar nos dedos os jovens que tem naquela igreja. Vai ser contado nos dedos. Mas a maioria... Verdade. Verdade. A maioria tá migrando para a igreja do momento, nas igrejas, né, do momento. É porque tá ali por causa do pregador que vai pregar, por causa da multidão que vai estar ali. Mas é aquela coisa, não tá ali por causa de Cristo, mas quando tá por causa de Cristo pode estar na igreja da comunidade, mas ninguém tira porque tá ali por causa de Cristo. Olha aqui, uma coisa que a Ana escreveu. As igrejas precisam crescer em Cristo e não inchar. Antigamente o evangelho era pregado e a igreja era lotada. E hoje, para ter jovens na igreja, querem inventar e trazer o mundo para a igreja. De fato, literalmente. Antigamente, meu avô era pastor, né? E eu lembro que nos cultos de ceia, era os cultos que todo mundo ficava assim meio apavorado. Porque antigamente, para você ceiar, você se levantar, pedia para todo mundo ficar ali em pé, né? E falava assim, ó, quer confessar um pecado? E eu lembro que os jovens se tremiam na base, e ficavam os jovens assustados, olhando para o outro assim. E muitos jovens continuaram na igreja. Não, antigamente era assim, vai tomar ceia e tem irmãos que querem pedir perdão para outro irmão e quem quer confessar um pecado aqui diante de todo mundo. E as igrejas eram lotadas. E pregava a verdade, se você não quiser ouvir a verdade, não importa, eu estou falando a verdade. Sim, embora. A verdade, né? E hoje não tem mais isso. Eu me lembro que na época que minha mãe me levava assim, quando eu era muito pequena para as igrejas, que as próprias irmãs apontavam o dedo na cara da pessoa. É isso que te digo, tô vendo você fumando. Eu me lembro, é isso que te digo, tô vendo você fazendo tal coisa. Gente, ninguém escondia pecado. Ninguém escondia pecado. Sim. Não tinha como. Hoje em Ninguém dia, eu tô me escondia escondendo pecado. aqui que eu tô Eles temiam, né? Eles temiam, a pessoa temia, falava, eu não vou fazer porque eu sei a consequência. Temiam, entendeu? Hoje em dia, independente da consequência, o povo não tá nem. Olha só o que já você escreveu aqui. Sinceramente, comigo nunca aconteceu. Se aconteceu, eu não vi. Mas essas perseguições na minha vida são tão reais. Mas essas perseguições não são tão reais na minha vida. Que você fale pro Jonas aqui.
Conversa aqui com o Jonathan. Calma aí, sinceramente comigo nunca aconteceu. No caso do que ele tá falando das perseguições, Isso, você fala? isso. De ser impedido de Ah, pregar. dessa questão assim. Realmente comigo nunca aconteceu. Eu acho que vai de pessoa para pessoa isso aí. Entendeu? Eu costumo dizer uma coisa. É uma coisa que eu digo para um amigo meu, o pastor Érico, né? Eu falo com ele assim, muito, converso muito com ele. E ele fala isso para mim também. Ele fala, Isaac, o diabo ele sabe o seu ponto fraco. Ele vai tentar te afetar no seu ponto fraco. Então pode ser de pessoas para pessoas, entendeu? Geralmente eu posso ter o ponto fraco nessa questão e o diabo tenta me afetar para tentar me desanimar nessa questão. Entendeu? Ou Então, tipo talvez, assim, isso aí é relativamente pessoas em pessoas. não sei o caso dele, mas talvez eu, no caso, quando não estava posicionada de fato na verdade, eu não recebia muita crítica não, tá? Era até elogiada, porque eu sempre vivi com várias pessoas, mas quando eu comecei a me posicionar de verdade, ser contra algumas ideologias, ser contra algumas heresias, aí isso veio perseguições. Agora, se você, não que seja o seu caso, não conheço, mas pode ser isso também. Posição. Se você se posicionar de fato com a verdade, contra-argumentar sobre coisas que vão colocar sobre você, vai ter perseguições. Começa por aí. Assim, ela tocou num ponto muito, muito bom é, na questão da, Posicionamento. de você falar e a pessoa te perseguir pelo aquilo que você falou. Posicionamento. Entendeu? Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo muito quando eu pregava, entendeu? Da forma de você pregar a verdade, de você não ter medo de falar a verdade e um ou outro não gostar, vir falar com você e fazer cara feia quando você estiver pregando e achar ruim quando você estiver pregando. Então, tipo assim, isso aconteceu muito, muito. Mas é aquilo, eu tô ali por causa de Cristo, eu tô ali por causa de Cristo. Então, pode fazer o que quiserem, mas eu permaneço. Entendeu? E o meu intuito é conscientizar as pessoas dos erros, né? E ganhar almas para Cristo, entendeu? Sim. As pessoas falam, poxa, realmente eu errei, então eu vou me consertar, entendeu? Então, independente se for de questão de pregação, de tudo, sempre haverá perseguições. E independente das perseguições, permaneça firme. E lembre-se que você não está ali por causa dos caluniadores, dos invejosos, mas está ali por causa de Cristo. Ana comentou um negócio aqui e eu vou compartilhar com vocês. Foi ontem, foi hoje. Entrei no Instagram, sigo algumas pessoas, né, que falam sobre modéstia, sobre se vestir com pudor e essas coisas. E tinha mandaram uma pergunta para uma mulher que eu sigo e falou assim, diz que o pastor chegou até nela e falou para ela assim, a Ana colocou assim, ó, só para reformular o que eu vou dizer aqui. Hoje em dia, se colocar o de banco, o pastor é processado, porque ninguém aceita mais correção. E essa mulher recebeu de sua seguidora a seguinte reclamação. O pastor chegou até essa mulher e avisou que as roupas que ela estava frequentando, chegou só ela e a esposa, né? Ele e a esposa chegou até ela e explicou, olha, as suas roupas estão causando murmurinho, né, na igreja, tá muito injusta, tenta... E se dispõe a ajudar, né? Ela olhou para o pastor e disse assim, pastor, se você olhou, é porque você gostou. A esposa estava do lado, né? Ou seja, o pastor não pode mais chegar até a jovem e falar assim, olha, cuidado, se vista com pudor, né? Tá desse jeito. E se a esposa não estivesse do lado, com certeza sairia o quê? Ele tentou molestar, abusar, algo do tipo. Um absurdo. É exatamente isso que a Ana falou. Uma jovem. Não pode. Você tem perigo de ser processado. Tem um vídeo que eu vi na rua que foi muito engraçado, assim, nessa questão, e muito preocupante ao mesmo tempo. Engraçado, assim, no momento, assim, que eu falo da história, né? Um pregador tava pregando na rua, né? E viu um transexual, LGBT, né? Da parada LGBT. E se sentiu ofendido com a pregação do pregador.
e ele foi processar o cara. Assim, nesse Eu nível. falei, meu, tipo, eu falei engraçado assim, que eu fiquei... Ele foi Absurdo. processar o Mas tá nesse nível. porque não gostou que ele tava pregando. E o cara não tava falando diretamente pra ele. Ele simplesmente tava passando. Ele se sentiu ofendido. Ele processou o cara. É que o pecado hoje, Literalmente. né? Nós pecadores estamos ofendidinhos se ouvir a verdade, né? A verdade agora não pode ser mais dita. Hoje em dia, eles estão tentando enfeitar o pecado. Falam, não, isso aqui não é pecado, por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. Isso aqui na época de Jesus era desse jeito. Então, tentar enfeitar o pecado para não pregar o pecado. Isso. Vamos uma pergunta aí para daqui a pouco a gente encerrar, né? O papo tá ótimo, se eu pudesse ficar aqui. O Eric mandou assim, ó. O que você acha dos pregadores que falam que a nossa geração é Nutella? Responda. Essas perguntas dele é polêmica, essas perguntas aí. Que fala que a nossa geração é Nutella. Ah, de um ponto eu concordo. É aquela coisa, eu não concordo em criticar, ou melhor, eu costumo dizer, tipo assim, não adianta eu criticar e não trazer a solução. Sim. Entendeu? Sim. Ele falando aqui, vocês tinham que ver ele pregando com 10 anos e 11 anos, maior de idade. Engraçado. Então voltando ao foco, eu não posso falar mal de uma coisa e não trazer a solução. Por exemplo, se um filho fez algo errado, se um dia eu tenho um filho e ele fez algo errado, eu tenho que falar para ele que foi errado aquilo que ele fez e trazer uma solução. Então não adianta eu chegar aqui, eu bater na geração, falar que a geração é hipócrita, que não presta, e não trazer uma solução. Então, se o pregador ele está falando que é a geração Nutella, que realmente não está mentindo, e trazer a solução que é Cristo, que pode resolver tudo isso, aí eu concordo. Entendeu? Porque não adianta falar sobre o problema, criticar a pessoa que está fazendo o problema e não trazer a solução. Entendeu? Eu prefiro trazer a solução. Então, nas minhas mensagens, inclusive quando estou pregando para jovens, eu falo da geração que estamos vivendo, uma geração totalmente corrompida, hipócrita. Estamos vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra, da Babilônia também. Estamos vivendo num tempo literalmente assim. Entendeu? E eu procuro sempre trazer a solução, entendeu? A solução é Cristo, a solução é a palavra, é a solução. Entendeu? Então aquilo que eu sempre procuro fazer. Eu tenho uma visão, você está corretivo na sua visão, na sua fala. A minha visão no sentido mais paternal. Hoje em dia, os jovens estão sendo abandonados, literalmente jogados desde criança. Os pais não querem mais. É raro você ver pais que discipulam os seus filhos, que se interessam, né? Intencionalmente ensinar seus filhos a seguir o caminho, ficar de olho, falar a verdade para eles, corrigir como deve ser corrigido. E a nossa geração está sendo jogada literalmente a leões. A leões são jovens que acham que sabem de alguma coisa, mas não sabem de nada e não tem direcionamento mais de ninguém. Aí é como se fosse um animal que é feroz, só que é lançado a sorte, né? Ele fica perdido naquela mata, não conhece o ambiente, fica perdido e faz qualquer coisa, segue qualquer coisa. É a mesma coisa a nossa geração. Segue qualquer pessoa, ouve qualquer pessoa e não tem um direcionamento, porque de acordo com a palavra de Deus, é responsabilidade dos pais. Caso falte os pais, tenha ali outra pessoa, tio, pastor, seja alguém precisa assumir essa responsabilidade, né, de orientar. Né? Você tem 18 anos, mas ainda cabe a sua mãe, tipo, dar um puxão de orelha, né, orelhas quando possível. Sim. Cabe, não é porque a Carol casou, aí sua esposa, né, que vai puxar suas orelhas, mas enquanto você está ali, precisa, né, e falta isso. Ela chega do coração aqui, eu tenho certeza que ela tem do coração aqui. Falta, mas falta. Mas sim, falta essa direção, o Senhor. A palavra diz que é o Senhor que nos ensina. Sim, mas Ele não deixou os pais à toa. Ele não te deu um pai e uma mãe simplesmente para te deixar a mercê.
Se você é daqueles pais, porque a gente vem, né, de um tempo aí que os pais não gostavam muito de falar, não gostavam muito de explicar, só faço o que eu mando, faço. E a gente não tinha esse poder, né, tipo, levar questionamento, não confronta, mas de questionar algumas coisas e ser ouvido, né, com não precisa questionar isso, você precisa seguir isso e ponto. Ou isso aqui é questionável, você tem razão, a gente pode conversar sobre isso. Hoje a gente não tem isso, os jovens não têm isso, né? Não tem mais essa intencionalidade de levar seus filhos do caminho. Eu acho que a raiz do problema do que o menino perguntou, do Eric, perguntou é isso. A raiz é essa. A gente tem uma geração fraca, literalmente está fraca, mas se houvesse, né, essa base estivesse forte, estivesse firmada, pode pegar um jovem que tem, não sei se você conhece, um jovem, que tem um pai e uma mãe que não abre mão dessa responsabilidade. Você vai ver, ele é firme, ele pode até se balancear, mas não cai, porque ele teve uma base. Não cai. Teve uma base. E muitas vezes a gente... A base é a família. Isso. Tem mais perguntas? A base é a família. O que Oi? Tem mais perguntas por aí? Deixa eu ver aqui. Verdade. Cadê? Minha mãe falou que aprenderam a chamar Jesus de você, dizendo que valores. tem intimidade, mas você está distante dele. Verdade. Eu concordo. É reverência, né? Por exemplo, a gente não vai chamar um policial de você. Sim. A gente não vai chamar uma autoridade de você, um advogado de você. Por que Cristo vai chamar de você? Por que Jesus vai chamar de você? Uhum. Eu acho que há muita divergência, né? A nossa língua brasileira, né? Eu acho que eu tá aí, né? Eu não discordo de quem acha errado chamar de você. Vai muito da nossa língua brasileira. Mas isso não impede você ter reverência, né? De você chamar o filho pelo nome dele. Mesmo que ele tem vários nomes, né? Pode chamar. Mas o que de fato, o que falta é princípios, né? O irmão Jonathan colocou aqui, ó. Um número grande dos números nascidos em 2000 está bagunçando o Brasil, literalmente. Ai, Jesus. 2000. Sou dessa época do 2000 aí. O Eric falou assim que ele não é dessa geração Nutella. Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente já sabe que seus filhos não serão também geração Nutella. Começa por aí. Em nome de Jesus. Começa por aí. Ele tem acho que três filhos. Opa, aí, ó. Acho que duas meninas. Aí, ó, Já sabe que eles não vão ser. Graças a Deus, porque olha, os pais hoje... Ai, filho, o que você comeu? Filho, não quero isso. Ai, meu filho, eu vou fazer rapidinho. Pelo amor de Deus, gente. É uma bagunça que estão fazendo. A minha mãe nunca foi assim, não. Minha mãe fala, não, vai comer o come. É isso aí, velho. Vai ela na minha casa, você vai Jesus Cristo. Enquanto você estiver por aqui, você vai servir Jesus Cristo. Você vai conhecer. Aí a Bíblia mesmo fala, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar, que ainda, quando estiver grande, não desviará. Por quê? A gente entende essa palavra, muita gente distorce isso aqui. Eu vou ensinar, mas ele vai ser grande, quando ele estiver maior, ele vai se desviar. E não é por aí. A quem desde pequeno ouve uma coisa, é difícil, né? Quando você é doutrinado com aquela coisa desde pequeno, é difícil alguém tirar isso de você. Seja para coisa boa ou para coisa ruim. Aí vem a importância dos pais que estão aqui me ouvindo, dos jovens pais que são jovens aqui e têm filhos. Não esquecer isso. A sociedade é feita por pessoas, né? E essa sociedade precisa de princípios e valores, querendo ou não, a nossa sociedade, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar, eles são guiados por princípios cristãos. Muitos deles não acreditam, não querem aceitar. Mas se você for colocar, vamos colocar aqui, se você for falar com um cristão, ele sabe que adultério, traição é pecado. Isso já está alinhado ali com o cristão.
Mas se você for conversar com um ímpio, que nem não conhece a palavra de Deus, e vai falar assim, olha, o que você acha de traição? Ele vai dizer assim que é errado. É errado. Ele não vai dizer que é É errado. princípios, né? O mundo. É aquela coisa que eu vi esses dias. Os 10 mandamentos são princípios no mundo. Todo mundo sabe que matar é errado. Sim, Não precisa ler a Bíblia para saber que matar é errado. Entendeu? sim. É a nossa... Todo mundo sabe disso. Então, a Bíblia, querendo ou não, ela virou um princípio para todo mundo. Entendeu? Os mandamentos, os 10 mandamentos, virou um princípio no mundo todo. Entendeu? É A pessoa, querendo ou não, ela tem que seguir. É lei. sim. Esse princípio bíblico, essas regras, essas leis bíblicas servem para toda a comunidade. E os pais de hoje estão deixando de ensinar e essa preciosidade para as crianças. As crianças serão um novo jovem, o adolescente do futuro, jovens, e vai depender dessa criança, desse jovem, a continuar com os princípios e valores da nossa fé, do nosso Deus, né? E quando a gente não alicerça nossas crianças, a gente cria jovens imaturos, confusos e adultos literalmente fora da presença do Senhor. Eu acho que a nossa base deve ser essa, né? Você que vai ser pai um dia, se Deus quiser, estude sobre isso. Você que já é pai, estude também, para que você naquele grande dia, o Senhor vai te perguntar, te dei tantos filhos, o que você fez? O que você ensinou? O que eu te passei? Né? E vai ser cobrado. E a gente não está tendo noção disso. Verdade. Tudo vai ser cobrado. Um pastor vai ser cobrado. Isso. Chegamos ao fim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, só reforçar, né? Independente de tudo aqui, independente das dificuldades, dos desafios de um jovem cristão, dos tempos que nós estamos, permaneça firme, esteja na igreja por causa de Cristo, vive a palavra, guarde a palavra e ande de acordo com a palavra, porque tudo acontecerá segundo a vontade de Deus. Entendeu? Eu quero frisar um salmo aqui também que eu gosto muito, que é o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e grandes coisas ele fará. Então, que nós jovens possamos entregar nosso caminho, a nossa vida ao altar, ao Senhor, que ele vai satisfazer, vai fazer coisas grandes, entendeu? E nós viveremos o extraordinário de Deus. Amém? Então, independente das circunstâncias, da dificuldade que exista. Amém. Obrigado. É uma honra. Compartilharam, né? Fizeram pergunta, o Isaac respondeu. A gente está sempre aqui trazendo pessoas, né, que para compartilhar nossa fé, para, né, trocar experiências. Obrigada, Deus abençoe a sua vida, que você continue. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. O Senhor jamais, não saia de onde está, né? Escute sua mãe, acho que ela se pega para as orelhas de novo. Isaac, Deus abençoe. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Amém. Povo de Deus que continue aqui. Siga aqui o nosso Instagram, YouTube. O pessoal vai deixar aqui na descrição, né? Vai deixar salvo aqui o canal do YouTube. A gente está com o canal lá, essas lives vão para lá também. E vocês que estão aqui, né, quiser, vai ter mais podcast, vai ter mais conteúdos, trazer mais pessoas, missionários, jovens. Fique à vontade. Não se esqueça que a gente está aqui terça, né? Terça, quinta. E são apresentadores diferentes. Eu estou aqui porque o Júnior deu uma saída, né? Foi descansar. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Ana. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Obrigada, gente. Deus abençoe. Boa noite. Durmam com Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Até mais.